Polêmica. E aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel com Stephanie Alves. Eu? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Shaman King, que foi um anime que a gente acabou de maratonar, e roda a vinheta e a gente já volta. Pois é, a gente não tem a menor ideia do que a gente vai falar sobre Shaman King aqui, mas a impressão que a gente teve ao terminar o anime é: precisamos falar dele para mais pessoas. Porque é um anime antigo, de mais de 10 anos atrás, lá do começo dos anos 2000. Começou ali com mangá, virou anime como a maioria dessas produções. Só que naquela época ele teve um certo burburinho, mas nem tanto. E com o tempo ele foi meio que esquecido, ele foi meio deixado de lado. Ele teve algumas continuações apenas nos mangás e tal, mas isso não convém hoje. A Stephanie não conhecia, eu colecionava os mangás, eu tenho os mangás ali em cima, eu conhecia, eu já tinha assistido uma parte do anime, não ele todo. E aí eu falei, vamos maratonar esse anime, a gente tava caçando alguma coisa pra maratonar e assistimos. Feedback inicial da Stephanie, pra quem nunca tinha ouvido falar sobre Shaman King, foi? É amor à primeira vista. Eu tava certo, galera. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar isso. Por que você deve assistir Shaman King caso você ainda não o conheça? De cara, assim, nos primeiros, sei lá, 2, 3 episódios, que é o que motiva se você vai continuar ou não assistir um anime. O que te deixou com vontade de continuar assistindo o anime? Por que você assistiu 2, 3 episódios e falou, eu vou continuar assistindo isso aí? A primeira coisa, eu assisto bastante anime. Ah, ela apresenta um quadro sobre animes lá no canal Nerdista, galera. Eu falo de animes, então assim... É a especialidade dela e não minha. Não que eu seja, meu Deus, ó, tem propriedade pra falar, é a crítica, mas eu tenho uma base pra comparação. A primeira coisa que eu observo, que é óbvio que a primeira coisa que a gente vê quando assiste um anime, vê e ouve, a trilha sonora. A trilha sonora é muito boa. Principalmente a primeira abertura, que eu não consigo parar de dançar. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, eu tô fazendo comida, começa a abertura, eu começo a dançar. Começa a abertura, eu começo a dançar. Ela dança mesmo, galera. Ela dança mesmo. Ela tá deitada na cama, ela dança, deitada na cama. Tanto que quando troca pra segunda abertura, na segunda fase... Ela quase desistiu de ver o anime. Ela pensou nisso. Ela cogitou. A gente começou a pular a abertura, a gente viu a abertura 2 vezes, mas a gente começou a pular. E ela muda no episódio 41, 42, mais ou menos, que tem essa mudança de abertura. E até o episódio 41, 42, todos os episódios a gente assistiu a abertura. Aí na segunda a gente começou a pular. E o encerramento. Mas eu acho que também porque a gente tava numa coisa mais imediatista de saber o que tava acontecendo. Muito. Porque quando vai desenrolando a história, você vai ficando muito vidrado. A gente não falou sobre o que Shaman King é, né, na verdade. De que trata a história, né? Então... A temática, ela é um pouco diferente. Tem aquela formulazinha do grupo de amigos, de cada um ter uma personalidade diferente. O estudante novo que chegou na cidade. O estudante novo na cidade, uma mulher mandona, um amigo mais fraco, mais frágil, mas ele ali, o alicerce, o pilar emocional. Tem um amigo tosco, bizarro. Tem o amigo tosco. O que era vilão que vira amigo. O anti-herói. Tem o idiotão lá, meio hentai. Muito. Então, assim, tem aquela formulazinha mais básica. Tem vários personagens bem caricatos que você encontra em várias... dos animes de equipe. Ele trata sobre a convivência entre os humanos, os xamãs e os espíritos. Os xamãs são aqueles que têm a habilidade de entrar em contato e manipular ali os espíritos. E o nosso personagem principal, o Io... Meu primeiro cosplay, em 2004, galera. Pois é, o Io Asakura, um xamã que chega novo ali na cidade, conhece o Manta, que é meio que a história meio que contada aos olhos do Manta. Ele é a figura mais humana, mais normal ali da história. É através dos olhos dele, do espanto dele pra tudo aquilo, ele se vê uma pessoa sensitiva que pode também ver espíritos de alguma maneira. Ele não manipula, mas ele pode ver espíritos, e aí ele lidando com aquele mundo ao mesmo tempo que a gente vai se aprofundando ali também, conhecendo cada vez mais personagens, mais nuances dessa coisa de ser um xamã dentro do universo de Shaman King, né? Tem vários tipos de xamãs diferentes, que fazem incorporações diferentes, que usam pra finalidades diferentes e tal. Espíritos diferentes, não são só espíritos humanos, tem espírito da natureza, tem espírito de animal então... de objetos e tal. Então tudo meio que tem um espírito aí. E eles estão se preparando, né? Os xamãs da história estão se preparando para participar do Shaman Fight, que é um torneio que acontece de 500 em 500 anos, que decide quem vai ser o rei xamã.
E o Yu Sakura, ele vem da família Sakura, que é um clã já bem conhecido, bem famoso, assim, tem um histórico muito grande de xamãs poderosos. E ele é o cara que é escolhido pra combater as forças do mal ali. Ele na verdade quer se tornar o xamã pra só simplesmente ter uma vida tranquila. Ele é bem o perfil do Shikamaru, eu gosto desse tipo de perfil de personagem, aquele personagem preguiçoso. Escuta reggae. O mangá fala que ele gosta de Bob Marley e tal, no anime não chega a ficar claro, acho que talvez pelos direitos autorais da música, eu acho. Mas pelo toque da música, mesmo que eles tenham dado uma modificadazinha, dá pra você perceber, dá pra você fazer o link ali que aquilo é um reggae e tudo mais. O mangá ele acaba tendo algumas nuances assim que no anime, talvez por causa de direitos autorais e tal, eles acabaram deixando um pouco mais de lado e não tocaram muito nesse assunto. Mas é um anime, galera, que assim como o Sérgio falou, ele tem uma equipe muito bacana, ele tem uma equipe cheia de estereótipos, cada um tem um perfil ali que você já encontra em qualquer outra história, possivelmente. Só que eu acho que o melhor de tudo ali não tem um personagem, principalmente da equipe principal ali, não tem um personagem que você olha e fala, não gosto desse personagem. Todos os xamãs ali que o Yu acaba conhecendo pelo caminho, que vão fazer parte da trilha dele ali, da caminhada dele pra se tornar o Rei Xamã, são pessoas muito legais, são pessoas muito gente boa, são personagens muito cativantes, carismáticos pra caramba, e a química entre eles também é muito boa, então eu acho que isso acaba sendo um dos grandes fatores, assim, da gente se sentir tranquilo, você se sente como se você estivesse entre amigos assistindo aquele anime. E por mais que o Yo seja o personagem principal, e tem um pouquinho daquela coisa do protagonismo, porque ele é extremamente forte, extremamente competente, apesar de não parecer nada. Apesar de não parecer, todos os personagens são bem desenvolvidos. Muito. Então, assim, você consegue entender o porquê daquele personagem ser daquele jeito, os conflitos, as motivações, os sonhos dele. Então, você consegue se identificar um pouquinho com cada um. Tem personagens muito bacanas, cara. É difícil você escolher o preferido. Eu tenho essa coisa com o Yo por já gostar desse biotipo de personagem e tal. Mas tem outros personagens que facilmente entrariam na lista de favoritos. Tem aqueles que você odeia. Ela odeia a Tamal. Eu odeio a Tamal. Ela é... A Tamal a gente não falou. O Yo tem uma noiva que é prometida pra ele, a família dela e tal, e a família Sakura. Então ele é prometido desde novo. Eles têm 14 anos, ele já tem uma noiva. Aí tem a Tamal, que é meio que ensinada lá também na casa lá da família do Yo. Ela é treinada por eles, ela é uma vidente. E ela tenta furar o olho da Ana, ela é apaixonadinha no Yo e a Stephanie não gosta dela por causa disso. Puta que pariu. A Ana é um dos outros motivos pra você assistir Shaman King. Ela é uma personagem muito forte. Apesar dela ficar ali na dela, ser tranquila. E apesar, só pra complementar o seu raciocínio antes de você falar aí, apesar dela ter sido condicionada a lá, ser noiva, porque a família prometeu dela ser noiva, ela não se mostra em nenhum momento uma pessoa suscetível. Ela não é uma pessoa que faz o que as pessoas querem. Dá a entender que ela realmente é noiva do Yu porque ela sempre quis, porque ela quer. Mesmo ela tendo sido criada, treinada pra servir o Yo, pra dar o apoio pro Yo, ela não é submissa a ele. Na verdade, ele é submisso a ela. Muito. Ele morre de medo dela. Ela põe ele pra limpar a casa, fazer comida, lavar louça. E ela que... Não só ele, como todos os outros xamãs amigos dele, tem que trabalhar na casa dela, porque ela põe todo mundo pra ralar. Ela condiciona o treino dele, ela que é a treinadora, então assim, ele é muito forte graças a ela também. Tem alguns momentos muito sutis, por não ser um anime shoujo, muito fofo, que eu odeio, porque quando não é shoujo, nunca rola nenhuma bitoquinha. Não rola, cara. Mesmo não sendo um anime shoujo, eles têm momentos muito fofos, em que ela se preocupa com ele. Principalmente do meio pro fim. Ela demonstra carinho por ele, até porque é um momento que ela aparece mais ativamente. E a parada fica mais perigosa, né? E ela é muito forte. Porque no meio do Shaman Fight tem, claro, logicamente, tinha que aparecer um vilão super, hiper, mega power foda da mesma família do Yo, inclusive, um antepassado dele. Cala a boca! Ele tá querendo dar spoiler, gente. Eu vou terminar o vídeo pro Marcos não dar spoiler, tá? Mas é basicamente isso. A gente não quer se alongar tanto. A gente falou um pouquinho aí do que a gente achou de Shaman King. Tem uma última coisa que eu até queria saber se você pode pôr depois na parte da edição. Um outro motivo pra você assistir Shaman King. O Ryu cantando a música dele na motocicleta. É uma das melhores passagens. O Ryu é o amigo porra louca que a gente tava falando, doidão e tal. E tem um tupetão metido a Elvis e a roupa e tal. Tá aí. É um
dos melhores momentos do anime. É tipo, tá num momento um pouco mais tenso, quando as coisas começam a ficar tensas dentro do Quando Shaman Shaman Fight vai Fight. começar, né? É, quando ele começa a ficar um pouco mais sério, que eles passam ali da primeira parte das eliminações. Então, assim, é uma coisa tipo, que dá um alívio. Tem que pôr de toque Tem que celular, pôr de toque cara. de celular, despertador, tudo, porque é muito bom. Então, assim, você vai sair cantando. Eu nem sei falar japonês, nem nada de japonês, mas eu tento cantar. Mas aí ele muito cantando bom. japonês, meio tentando cantar em inglês, é uma bagunça. Porque, tipo, brasileiro falando inglês é estranho. Agora, japonês, É horrível. falando inglês, É horrível, cara. é muito engraçado. É muito esquisito. Mas bem, galera, se vocês estão caçando um anime pra assistir, é um anime razoavelmente grande. Ele tem 64 episódios. Desses 64, a gente pode dizer que tem uns 5 fillers, mais ou menos. 5 episódios, 6 episódios que são fillers. Mas que são até legais. Tem personagens bacanas que aparecem. Serve até pra poder desenvolver alguns personagens também que tá ali na trupe do Yo. Então é bacana, serve. Não agride tanto esses fillers, assim como alguns outros animes aí, né? Vulgo Naruto, Bleach, que tem uns fillers de 30 episódios quase de filler. Mas Shaman King vale muito a pena você pegar pra maratonar, assistir. São episódios curtinhos, a história é bem leve. Só no final que fica mais pesada, né? Quando ele vai chegando mais perto de enfrentar ali o grande vilão da história. Mas é um anime que vale a sua assistida, caso você esteja procurando alguma coisa assim mais de boa, mais descompromissada pra assistir. Um anime sem grandes complexidades, né? É, ele é divertido, ele é muito direto, ele tem muita piadinha sem graça que faz você rir. Muito. Tem um personagem só pra isso, né? Tem um Chocolove. Eu chamo ele de Marcos. Eu chamo o personagem de Marcos. Então, assim, são bons personagens, uma trilha sonora bacana, Lutas legais. lutas legais, coreografias de lutas legais, os traços são mais simples, não é aquela coisa exagerada demais que às vezes cansa visualmente. E assim, você assiste, você nem percebe. Você assiste, tipo, o dia inteiro. A gente assistiu bem rápido, para 64 episódios, a gente Foi viu bem em rápido. 2 semanas, mais ou menos, que a gente maratonou. E a gente ficou mais vendo em final de semana. Então, assim, é muito tranquilo. É uma coisa, assim, que não vai forçar muito a sua cabeça. Não que não te faça pensar. Faz, algumas partes faz. Mas não é aquela coisa que vai te deixar, como você mesmo diz, bitolado. Sim. E o Yo é o tipo de cara que você deveria ser, o tipo de mulher que você deveria ser na vida. O cara que leva a vida tranquilamente quando tá lidando com os piores problemas possíveis. Ele tá lá e ele consegue enxergar o bem em todo mundo, o que é difícil pra caramba. Mas ele é um personagem muito bacana e que vale a pena você assistir o anime. Principalmente por causa dele. Tem um protagonista foda. É difícil eu gostar de protagonista de animes. Eu sempre gosto dos personagens secundários, mas esse eu adoro o cara, velho. Ele é muito legal. E fica aí, né, essa indicação. 2 dicas do Yo, que é se colocar no lugar do outro. Sempre. E como ele mesmo diz, pra tudo se tem um jeito nessa vida. Então, Se tem um problema, tem uma solução. se tem um problema, tem uma solução. E a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, demonstrem isso comentando, dando aquele like aqui embaixo. Quem sabe a gente volta e fala de outros animes. A gente tem assistido bastante anime agora. A gente tá assistindo Hunter x Hunter. Quem sabe a gente volta aí e fala sobre Hunter x Hunter aqui no canal. Seria legal. Então, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novo. A gente vai ficando por aqui. Foi lindo aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau. Meu Deus, mas... Falei sua fala.